Meus queridos, a paz do Senhor sobre as vossas vidas. Pastor Nelson Viegas aqui. Enviar aqui uns aviõezinhos para convidar os seguidores a eventualmente assistirem a esta live. Então, fazer aqui um aviãozinho, como eu gosto de dizer, para convidar. Ora, muito bem. O Instagram deve estar a avisar as pessoas de que estamos live. Não sei se já há gente a entrar ou não. Mas glória a Deus, Deus é bom. Vamos lá, enviados. Oh, já temos gente na live, glória a Deus. Paz Senhor para vocês todos. Estava aqui a enviar um aviãozinho para os seguidores para dizer que já estava na live. Que horas são? Faltam 1 ou 2 minutos. Então deixem-me acenar para vocês. Um beijo no vosso coração. Deus vos abençoe poderosamente. Paulo, parabéns. Eu sei que fizeste aniversário recentemente, ontem ou anteontem. Então, um beijo no teu coração, Deus te abençoe poderosamente e profundamente, que Ele faça florescer, portanto, as obras das tuas mãos e os teus projetos. Então, meus queridos, eu hoje não me vou demorar muito, não vou fazer aqui um interregno, uma espera muito grande para ter mais pessoas na live. Eu estou a fazer esta live de Coimbra, neste momento estou no hotel, amanhã tenho 2 dias de trabalho aqui de formação numa empresa minha cliente, e então vim para uma cidade que eu gosto muito, que é Coimbra, já vivi aqui, enfim, é uma cidade que eu gosto muito, e amanhã vou estar no Instituto Pedro Nunes, acho que é assim que se chama, Pedro Nuno, a fazer uma ação de formação, e então estou em Coimbra, portanto estou no quarto do hotel, ainda tenho que ir jantar. Então eu hoje não vou acelerar a mensagem, não vou fazer aqui um compasso de espera muito grande, portanto, para que as pessoas venham. Então Deus vos abençoe profundamente, obrigado pela vossa fidelidade, por sempre estarem disponíveis para participar neste culto, que de alguma forma pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra, edificar, portanto, a igreja, é uma forma de glorificar o nome do Senhor também. E então nós temos estado numa jornada pelos encontros que Jesus teve, portanto, com determinadas pessoas. Começámos com o encontro de Jesus com João Batista e a maneira como esse encontro, por um lado, transformou a vida de João Batista, mas ao mesmo tempo também nos trouxe ensinamento. Tivemos depois uma mensagem muito interessante que eu gostei muito de a ter pregado, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Também percebemos como a vida desta mulher foi profundamente impactada, mas também aprendemos muito com os ensinamentos que resultam, portanto, desse encontro. E nós hoje vamos falar sobre o encontro que Jesus tem com Nicodemos. Vamos ver como é que Nicodemos transforma a sua vida, ou como Jesus transforma a vida de Nicodemos, não é? E vamos ver que ensinamentos e que aprendizados é que nós também tiramos desse encontro. Então, Deus os abençoe profundamente. Vou só fazer uma breve oração para começarmos e depois vou direto para a mensagem. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma noite, Pai. Te agradeço também por me teres trazido em segurança até Coimbra, Senhor. Foi uma viagem agradável, Pai. E eu continuo a orar também, Senhor, pela devastação, Pai, porque ao passar, Senhor, na autoestrada, deu para perceber, Deus, que ainda há muitas casas sem telhados, muita árvore quebrada, Pai. Então eu oro, Senhor, por esta zona, Deus, para que haja uma recuperação, Senhor, e para que Tu possas abrir as portas, Senhor, para que as pessoas se possam restaurar, ó Pai. Oro também por esta noite, Senhor, pelos meus amados irmãos, Pai, todos aqueles que estão neste momento a assistir à live agora, Senhor, e aqueles que vão assistir à live depois de gravada, ó Pai. Então eu oro pela vida de todos nós, te peço, Espírito Santo, que lideres, Senhor, a minha fala, permites que eu possa falar debaixo da Tua unção, Senhor, e entregar a palavra que Tu queres que eu entregue para os Teus filhos. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai. Amém. Então, meus queridos,
vamos começar. Este encontro de Jesus está no capítulo 3 de João. Eu vou ler parte do texto e depois vamos passar por cima dele, porque a melhor forma de compreendermos e de percebermos o que é que o Senhor Jesus nos quer ensinar através deste encontro, não é? Está no texto. Portanto, temos que ir ao texto e vamos ler e depois vamos interpretá-lo. Amém? Então, a partir do versículo 1 ao 12, no capítulo 3 do Evangelho de João, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como querereis se vos falar das celestiais? Okay? Bom, a primeira pergunta que vem, portanto, à minha cabeça é porquê que Nicodemos foi falar com Jesus? Okay? Qual o interesse de Nicodemos ir falar com Jesus? Okay? E falo, por exemplo, conforme diz o texto, durante a noite. Reparem bem, Jesus está no início do seu ministério. Isto é o capítulo 3 de João. Jesus está no início do seu ministério. Ele está a começar. Ele começa com as bodas de Canaã, transforma água em vinho, depois vai ao templo, ok? E isto está no capítulo anterior, não é? Em João 2, no versículo 23. Então ele purifica o templo, faz obras no templo, e reparem bem o que diz o versículo 23. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Então nós não sabemos que sinais, que milagres, que maravilhas o Senhor fez, okay? Mas na passagem do capítulo 2 para o capítulo 3, nós percebemos que em Jerusalém, Jesus, quando está em Jerusalém, faz a purificação do templo, ele faz muitos sinais ali e faz maravilhas. E repare, ele está no início do seu ministério. Naturalmente, diz o texto, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Portanto, muita gente viu e muitos creram. Okay? Acontece que outros viram e provavelmente não creram. Outros viram e ficaram curiosos. E eu acredito que este conjunto de judeus, do qual faz parte Nicodemos, okay? Nicodemos, diz o texto, que era um dos principais dos judeus, okay? Era um dos chefes dos judeus. Ele fazia parte do Sinédrio, nós vamos ver isso, porque Nicodemos ele é mencionado 3 vezes portanto, aqui no Evangelho. A primeira vez é quando ele tem o primeiro encontro, a segunda vez é quando eles estão a preparar, portanto, a conspirar para julgar Jesus, muito antes ainda da sua prisão, não é? E depois tem o terceiro encontro já com Jesus morto. Portanto, nós vemos aqui um arco, uma evolução, não é? Da relação de Nicodemos com Jesus, não é? E a maneira como ele nós percebemos que há uma evolução, vai haver uma transformação, portanto, na vida de Nicodemos, que se manifesta no fim, portanto, que se manifesta na morte de Jesus. Mas ele vai ter com Jesus. Porquê? Porque, na realidade, ele percebe que Jesus tem uma mensagem poderosa, ok? Jesus faz sinais, faz maravilhas, mas é um facto que em Jerusalém, aqui na Judeia, na Galileia, já se tinham levantado muitos pseudos
salvadores, messias, não é? Que lutaram contra os romanos, que fizeram revoltas contra os romanos e que não sucederam, portanto, e que acabaram por não ter sucesso. Portanto, ou seja, este povo, este grupo de judeus, vendo no início do seu ministério que Jesus tinha esta capacidade de fazer sinais e maravilhas e falava com autoridade, Nicodemos vai ter com ele. Okay? E naturalmente que, para mim, o facto de Nicodemos ir de noite, não é? Na calada da noite para não ser visto, para quê? Para que isto não pudesse parecer uma conspiração. Okay? Mas na realidade o intuito primário de Nicodemos era perceber qual era o objetivo de Jesus. Era perceber qual era o objetivo de Jesus. Era saber quais eram os seus planos, não é? Se ele realmente tinha um plano, se o seu objetivo era destituir, era destornar os romanos, fazer uma revolta contra os romanos, ok? Porque todos os anos na tradição judaica eles esperam, portanto, um Messias, não é? Todos os anos eles esperam um Messias. E então já vários tinham levantados e Nicodemos queria perceber se este novo, não é? Se este novo personagem, nesta altura, no início do seu ministério, ainda não se percebia muito bem o que era Jesus, ok? Talvez ele ainda não tivesse feito as afirmações que os judeus consideram como sendo blasfémia, como fazer-se igual a Deus, como fazer-se filho de Deus, como fazer-se divino, não é? Então havia aqui ainda estávamos aqui numa zona mais ou menos cinzenta, então o objetivo desta visita era perceber, era posicionarem-se relativamente a Jesus e ver se Jesus tinha alguma coisa para dizer relativamente a quais eram os seus planos. Só para dizer, Nicodemos significa poderoso entre o povo, ou vitorioso entre o povo. Nikos significa vitória, é do verbo vencer, Nikao, portanto significa vitorioso, não é? E demos significa povo. Então Nicodemos significa vitorioso entre o povo. O que é interessante é que o seu nome reflete até a sua posição, porque ele era um dos principais dos judeus. Entretanto, conforme eu disse, ele vai de noite, não é? E ele, quando se encontra com Jesus, ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É muito interessante, porque ele não está a falar na primeira pessoa, ele não está a falar em nome pessoal. Ele não diz, eu sei que tu és mestre em Israel. Ele diz, sabemos. Okay? Portanto, ele está em representação de um grupo. Ele está em representação de um grupo, dos fariseus. Nós sabemos, por exemplo, que os fariseus eram inimigos dos judeus. Havia vários grupos políticos em Israel, nomeadamente os saduceus, que eram mais próximos dos romanos, mas os judeus eram inimigos dos romanos e conspiravam para que os romanos fossem expulsos, portanto, da Judeia e de todas aquelas áreas circundantes. Então, ele diz, sabemos, não é, que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Portanto, ou seja, há aqui uma afirmação, uma espécie de um reconhecimento, okay, de que Jesus tem que ter alguma autoridade, ele faz coisas que não as pode fazer se ele não vier de Deus. Okay? Então o que ele é? Ele é um profeta, ele é um Messias, ele é qual é, portanto, o seu papel? Então há aqui um reconhecimento de que Jesus tem qualquer coisa de extraordinário e os fariseus, este grupo de pessoas, do qual Nicodemos está mandatado, vem ter esta conversa com Jesus. E aqui acontece algo que para mim é fundamental, que é algo que muda radicalmente a conversa. Quando ele diz, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, reparem bem, a esta afirmação, a isto que ele disse, não é? Jesus respondeu, na verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Reparem bem, isto parece uma daquelas respostas em que a bota não bate com a perdigota, não é? Ele vem dizer, sabemos que és mestre, blá, blá, blá. E Jesus responde,
Fui distraído aqui por um comentário da Maria. Muito boa a sua mensagem. Um beijo no coração. Quando ele diz, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, não é? Então Jesus respondeu a isto. É muito importante nós percebermos a isto. Porquê? Porque a resposta de Jesus, portanto, o apóstolo João está a descrever que a resposta de Jesus está perfeitamente ligada com a frase de Nicodemos, ainda que pareça que não está relacionada. Porque repara bem, quando Jesus diz, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. É como se Jesus estivesse a dizer uma coisa completamente diferente. É como se Jesus estivesse a dizer, Nicodemos, vocês julgam saber. Vocês julgam saber, ok? Quando ele diz, nós sabemos, é como se Jesus estivesse a dizer, vocês julgam saber, vocês acham que sabem, vocês acham que sabem qual é a minha origem, vocês acham que sabem de onde é que eu venho, vocês acham que sabem, eventualmente, qual é o meu propósito, mas vocês não sabem, nem podem saber. E não podem saber porquê? Porque vocês não nasceram de novo. Se não houver um novo nascimento, se vocês não nascerem de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Portanto, é como se ele estivesse a perguntar, por acaso vocês nasceram de novo? Por acaso algum de vocês nasceu de novo? Tu e os teus camaradas e os teus colegas do Sinédrio, algum de vocês nasceu de novo? Okay? Se não houver novo nascimento, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Portanto, aquilo que ele estava a afirmar, nós sabemos que tu vens de Deus, és mestre, não sabes, não podes saber, estás a especular, estás a falar de cor, estás a falar sem entendimento. É como se Jesus estivesse a dizer, para perceberes a minha origem, para saberes de onde é que eu venho, para saberes de parte de quem é que eu sou, tu tens que nascer de novo, ok? E reparem, é através desta conversa que nós começamos a perceber a necessidade do novo nascimento. E perguntou-lhe Nicodemos, ok? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Como pode um homem nascer sendo velho? Se eu já nasci, como é que eu vou nascer? Quer dizer, como é que um velho vai entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Portanto, ele não entende as palavras de Jesus, ok? Como a maior parte das pessoas não entenderiam, nós, crentes, entendemos o que é o novo nascimento, porque já passámos por ele. Mas qualquer pessoa leiga nas coisas de Deus e que não tenha recebido o Espírito Santo nunca vai entender o que é um novo nascimento. Reparem bem, no versículo 5, Jesus diz assim, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Prestemos atenção, porque a ligação entre o versículo 5 e o versículo 6 é muito importante. Reparem bem que Jesus fala que é importante é nascer da água e do Espírito. Este nascer da água e do Espírito nós temos aqui também, como sempre, encontramos, enfim, nas mensagens que eu tenho trazido, algumas camadas espirituais, portanto, adicionais, não é? Jesus está-se a referir neste nascer da água e do Espírito, provavelmente, por exemplo, a Ezequiel 36, 25, 27, que eu vou ler. Então o Senhor diz assim, ele está a falar, não é, do serviço que ele vai fazer, de congregar novamente o povo que está disperso entre as nações por causa dos dois exílios, o primeiro em 722 do Reino do Norte e depois o segundo em 586 do Reino do Sul, ok? E diz assim, versículo 25, então aspergirei água pura sobre vós, água, e ficareis purificados, ok? De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito
e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Reparem bem, temos aqui duas coisas: o aspergir com a água, ok? Para quê? Para lavar da imundícia. Não é uma água qualquer, ela sempre tem que vir de Deus, não é? Portanto, não é um batismo da purificação de João Batista, ok? É o próprio Deus, é como a água viva que Jesus dá à mulher samaritana e promete a todos os que neles creem. Portanto, tem a ver com a origem, ou seja, tem a ver com o procedimento, de onde é que ela vem. Então nós vemos aqui que em Ezequiel é o próprio Deus que vai aspergir, que vai purificar através da água, ok, o seu povo, não é? E depois também entregando o seu Espírito, fazendo o seu Espírito morar dentro de nós, cumprindo a profecia de Joel, ok? Então, o que é que Jesus está a dizer aqui? Bom, está a chegar o tempo está a chegar, em que este batismo vai acontecer, em que as pessoas, para perceberem o reino dos céus, têm que nascer de novo, têm que nascer da água e do Espírito. Agora, reparem bem, o versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós nascemos da água, é o primeiro nascimento, ok? E isto é a segunda camada espiritual que está aqui no texto, ok? Porque assim, todos nós nascemos da água, mas nem todos nós nascemos do Espírito. Nós nascemos da água quando? No parto, na maternidade. O início do nascimento começa com o romper das águas, ok? A gente nasce, não é? Através das águas. São as águas que nos fazem nascer, ok? Por isso, Jesus diz no versículo 6, o que é nascido da carne, é carne. Aquele que nasce das águas, que é o nosso primeiro nascimento, nós nascemos das águas, quando as águas se rompem, então a gente nasce, ok? Se não houver rompimento das águas, não existe nascimento. Portanto, o nosso primeiro nascimento vem pela água, ok? Então, ou seja, toda a humanidade, pelo menos, nasceu da água. E isso é carne, ok? É a carne, ok? É o versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos da segunda parte. Toda a carne precisa da segunda parte, precisa do batismo do Espírito Santo, precisa de receber, ok, o Espírito de Deus dentro de si para poder compreender as coisas espirituais. É isto que Jesus Cristo está a explicar a Nicodemos e que também, não é, o apóstolo João está a explicar a nós ao contar-nos a história, portanto, ao trazer para nós esta mesma história. Por isso depois, repara bem, no versículo 7, ele continua dizendo: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É interessante aqui que a palavra novo, na realidade não é novo, ok? A palavra novo aqui no grego é anoten, e anoten significa de cima. Nós temos que nascer de cima, temos que nascer de Deus. É o que o texto, na sua numa tradução mais literal, e às vezes os tradutores dos textos fazem isto, com medo de que, na tradução para português, que as pessoas não entendessem o que é que significa nascer de cima, ok? Então, pegando no contexto de todo o capítulo, o nascer de cima, implicitamente, é o nascer de novo, é um novo nascimento. Mas na realidade este nascer do Espírito significa nascer de Deus, como Pedro diz lá na sua carta, nascemos, portanto, de uma semente, nascemos de novo de uma semente incorruptível, que é, portanto, a palavra de Deus. Ou seja, a semente incorruptível, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui não é o texto, não é a Bíblia, não é? Porque a palavra de Deus é Cristo. Então nós somos novamente gerados em Cristo, ok? Passamos a ser agora à imagem de Cristo. Porque isto é interessante, isto é outra mensagem, não é? Porque muitas vezes nós dizemos que fomos criados à imagem e inicialmente nós fomos criados conforme a imagem conforme a semelhança de Deus, mas não se esqueçam que a partir da queda, não é? Gênesis 5 mostra-nos que nós passamos a ser a imagem de Adão, portanto, homem caído, ok? Mas este novo nascimento põe-nos novamente em conformidade, portanto, com Deus. Somos de novo gerados, né? Regenerados. A palavra grega é palagenésia, que é como quem diz de volta ao Gênesis. Então, Jesus está a fazer aqui uma exegese, não é? De que para entender o reino
reino de Deus, para que aquilo que Nicodemos fala, que é, sabemos que vem de Deus, só é possível se verdadeiramente a pessoa nascer de novo. Se a pessoa nascer da água, for purificado por Deus, e nascer do Espírito. Isso implica uma coisa muito simples: aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, reconhecer Jesus Cristo como Rei e Senhor da nossa vida. Portanto, quando aqui diz, importa-vos nascer de novo, na realidade, o novo aqui é de cima. Importa-vos nascer de cima, que é como quem diz, importa-vos nascer de Deus. Okay? Nós nascemos da carne, nosso primeiro nascimento, mas nós agora precisamos de nascer de Deus. Quando nascemos de Deus, começamos então a perceber as coisas que são de Deus. Quando nascemos de cima, começamos a perceber as coisas que são de cima. Amém? E depois diz, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é que isto significa? Parece que esta coisa do vento andar de um lado para o outro, a gente está aqui meio perdido. Não, significa que aquele que nasce de Deus é guiado por Deus. Okay? E, portanto, ou seja, não são as nossas vontades, não são as nossas escolhas que determinam a nossa vida, não deveriam, okay? Mas sim a vontade de Deus, tal como Jesus Cristo disse, uma comida tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Portanto, ou seja, aquele que é nascido de Deus, não é? É como o vento, é guiado por Deus. É Deus quem determina os ventos. Então é Deus quem determina a nossa vida, ok? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos, ainda sem perceber, lhe perguntou, como pode suceder isso? Okay? E Jesus responde, então, mas tu és mestre em Israel, okay? E não consegues compreender essas coisas. Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me crês, como crereis se vos falar das celestiais? Okay? Portanto, como Jesus está a dizer, se vocês não conseguem entender as coisas mais básicas, como é que vocês vão entender as coisas que são de Deus, as coisas que são de cima? É interessante que o Nicodemos aqui vai embora, não é? Depois a conversa muda, o apóstolo João pega no texto e começa, entrega-nos nova revelação, mas Nicodemos vai embora, talvez sem perceber o posicionamento de Jesus. Eu imagino que quando ele volta para o pé dos seus colegas judeus, ele diga qualquer coisa como, não sei bem, não entendi nada do que ele disse, não é? Quis ter esta conversa com ele sobre quais eram os seus propósitos, não é? Quando eu disse que sabíamos que ele vinha de Deus, ele respondeu que não sabia nada, porque se eu não nascesse de novo, eu não... Enfim, deu a explicação daquilo que tinha acontecido, não é? Devem ter pensado que ele era monático, qualquer coisa, enfim, por isso muitas vezes a Bíblia nos fala da loucura de Deus, não é? Mas acredito que eles não tenham entendido nada, porque era normal eles não entenderem nada, porque só tendo a mente de Cristo podemos entender as coisas que são de Cristo, e o próprio texto explica isso. Mas, entretanto, nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecendo, mas temos nos textos alguns indicadores, ok? Em João 7, um pouco mais à frente, não é? Nós vemos que os judeus, não é? Começam já a conspirar contra Jesus, ok? Para arranjar forma de o conseguir apanhar em alguma contradição, para o levarem, portanto, aos romanos, para conspirarem com a sua prisão ou com a sua morte. E então o capítulo 7, versículos 50 a 52, diz assim, eles estavam a conspirar, não é? E Nicodemos, aparece aqui pela segunda vez, um deles, okay, que antes fora falar com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam-lhe eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Okay? Examine e verás se da Galileia não se levanta profeta. Portanto, havia aqui uma discussão sobre se Jesus era profeta ou não era profeta, se Jesus, enfim, se era Messias, se não era, qual era o papel de Jesus. Havia aqui, portanto, uma dúvida muito grande, porque viam os sinais, viam que as pessoas o seguiam, mas as coisas que Jesus dizia não eram de agrado, portanto, dos ortodoxos, vamos lhe chamar assim. E, por outro lado, também havia erradamente esta crença de que Jesus tinha vindo da Galileia, quando na realidade Jesus nasceu
nasceu em Belém, portanto numa cidade de Nazaré. Okay? Mas como ele depois foi para a Galileia e veio da Galileia, como ele não foi recebido portanto, em Jerusalém, nem na Judeia, ele foi para a Galileia, e então passou a ser conhecido pelo Galileu, não, porque ele veio da Galileia. Então muitos deles aqui acreditavam que Jesus era galileu, não é? E então, como os galileus, tal como os samaritanos, não eram bem vistos pelos judeus, não eram só os samaritanos. Porquê? Porque a Galileia e a Samaria, a Galileia também fazia parte do povo do norte, ok? O povo que foi levado em cativeiro e que se misturou com outros povos. Apesar dos samaritanos serem, enfim, mais odiados, não é? Da Galileia também não era muito bem visto. Então, um destes fariseus colegas de Nicodemos diz, não é? Examina, tipo, vai ver as Escrituras e verás que da Galileia não se levanta profeta. O que é interessante é que eles estavam errados, e isto é muito engraçado, pode ser apenas um detalhe, mas para mim tem muita importância. Jonas, okay, era de Gat-Efer, diz lá, Gat-Efer é uma cidade da Galileia, diz lá em 2 Reis 14:25. Segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, que tinha falado por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat-Efer, ok? Diz que também Naum seria, portanto, da Galileia, não é? Da tribo de Naftali, ok? E Oseias também seria, portanto, da Galileia. Portanto, existem vários profetas que se levantaram, portanto, no Israel do Norte, ok? Que hoje é a zona da Galileia, mas naquela altura era o território de Israel, norte, porque Judá era sul, ok? E é interessante, não é? Que este profeta Jonas é aquele que é referenciado por Jesus lá em Mateus 12:39, a geração má e adúltera pede um sinal, ok? E não lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas, ok? Que era precisamente da Galileia, ok? Daquele lugar onde não se tinha levantado nenhum. Jesus escolhe trazer como referência, portanto, o exemplo de Jonas, não é? Que passa 3 noites na barriga do peixe e depois é cuspido. Jesus utiliza o exemplo de Jonas para falar da sua morte. Okay? Agora vamos avançar um pouco, e este é o segundo encontro com Nicodemos, a segunda menção de Nicodemos. Reparem, Nicodemos, nós não sabemos, não temos histórico se ele se encontra com Jesus novamente, mas ele começa a tomar o partido de Jesus. Ele ouve atentamente e percebe, portanto, aquilo que está a acontecer, não é? E ele parece, pelo menos é visto junto dos seus colegas, como tomando o partido de Jesus. Ele quer agir aqui com justiça, dando o direito, dizendo que ninguém pode ser julgado sem ser ouvido. Portanto, parece que Nicodemos começa-se a movimentar neste arco, ok? Em direção a uma potencial conversão, ok? Agora, vamos para o fim desta jornada. Nós sabemos que Jesus morre, ok? Ele é crucificado, e entra aqui uma personagem juntamente com Nicodemos. Este personagem não tinha aparecido antes, mas esta é uma dupla agora de pessoas importantes, e reparem bem, ser crente importante é importante, ser crente importante no sentido de alguém que está em posições elevadas, porque nos dá acesso, não é, a determinadas pessoas que pessoas mais simples, como é o meu caso, não teríamos acesso, ok? E eu fiz aqui um versículo novo, ok? Eu juntei, não é? Eu juntei de Lucas a parte que menciona José de Arimateia com a parte que menciona Nicodemos. Juntei os 2 versículos, vou-vos dar em detalhe todas as partes, portanto, dos 2 versículos, aliás, dos 4 evangelhos, não é? Porque este é uma das poucas passagens, não é, que os 4 evangelhos mencionam. Então diz assim: José de Arimateia e Nicodemos é o meu título, ok? Versículo composto, diz assim: José de Arimateia, homem bom e justo, membro ilustre do Sinédrio, que não havia consentido no conselho e na obra deles, sendo discípulo de Jesus, mas em segredo por medo dos judeus, homem rico, que também esperava o reino de Deus, tendo ousadamente entrado onde estava Pilatos, pediu o corpo de Jesus.
E Pilatos permitiu. Também veio Nicodemos, aquele que antes havia ido ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés de quase 100 libras. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram-no em lençóis com as especiarias e linho puro, como é costume preparar para a sepultura entre os judeus, e depositaram no túmulo novo de José, escavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido posto, e estava num jardim próximo do lugar onde fora crucificado. Este é um versículo muito interessante, porque ele junta estes dois momentos de Nicodemos e de José de Arimateia. Mas vejam, esta parte pode ser um bocadinho chata, mas eu acho que eu devo dizer, ok? Homem bom e justo, está em Lucas. Membro ilustre do Sinédrio, está em Marcos. Não consentiu na condenação, está em Lucas. Discípulo de Jesus em segredo, está em João. Homem rico, está em Mateus. Esperava o reino de Deus, Marcos e Lucas referenciam. Entrou ousadamente onde estava Pilatos, está referenciado em Marcos. Pede o corpo de Jesus. Os 4 evangelhos mencionam. E Pilatos permitiu, está em João. Veio também Nicodemos, que está em João. Aquele que havia ido ter com Jesus de noite, está em João. 100 libras de mirra e aloé, está em João. Envolveram em lençóis com especiarias, está em João. Em linho limpo, está em Marcos e Mateus. Como é costume entre os judeus, está em João. No túmulo novo de José escavado na rocha, está em Mateus e Lucas. Ninguém ainda posto ali, João e Lucas. Num jardim próximo do lugar da crucificação, está em João. Então, amigos, reparem no que acontece aqui. Nós temos, nesta jornada de Nicodemos, nós vemos um homem que vai ao encontro de Jesus para tentar perceber qual era o seu posicionamento, pensando que Jesus viria fazer mais uma revolta contra os judeus, okay? Para um momento em que Nicodemos e José de Arimateia, que a gente sabe aqui por este texto final, que se posicionam como que defendendo Jesus, okay? Não participando no julgamento da sua morte, ou opondo-se, em caso de votação, por exemplo, opondo-se à crucificação de Jesus. O texto é claro, portanto, dizendo isso, mas mais importante que é, após a morte de Jesus, não é? Quer José de Arimateia, mas principalmente Nicodemos, assume publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Aquilo que ele faz, okay? Aquilo que os dois fazem, assumir publicamente, sendo eles fariseus, sendo eles membros do Sinédrio, sendo eles pessoas importantes, okay? Eles estão a pôr em risco a sua posição ao assumir publicamente a sua fé. Ao ir pedir o corpo a Pilatos, José de Arimateia cedeu o seu túmulo, okay? Algo caro, que não era normal. 100 libras de ungüentos é para um funeral de um rei. Então esta manifestação pública de Nicodemos mostra a transformação da sua vida. Alguém que inicia o seu primeiro contacto com Jesus é escondido, é durante a noite, para que ninguém o veja. O último contacto de Nicodemos com Jesus é durante o dia, de forma pública, ok? Cuidando do corpo, reverenciando o corpo dentro da tradição, portanto, dos judeus, mas correndo o risco, não é, de ser considerado seu discípulo, podendo perder a sua posição. Mas é isso que acontece quando nós temos encontros com Jesus. Quando nós encontramos Jesus na nossa noite, reparem, nós sempre encontramos Jesus na nossa noite, sempre encontramos Jesus na nossa escuridão. É na escuridão que nós encontramos Jesus. Por isso Nicodemos foi ter com ele de noite, porque é na escuridão, na nossa escuridão, que nós encontramos Jesus. Okay? Às vezes nós temos uma transformação imediata. Às vezes o Espírito Santo fica contendendo connosco, okay, para nos levar a essa salvação. E foi isso que aconteceu com Nicodemos. A partir de determinada altura, Nicodemos era um, confesso, seguidor de Jesus. E ele aí expõe-se. Já não tem medo de ser julgado.
julgado, já não tem medo de ser perseguido, enfim, é como que se ele tivesse a dizer, claro que, tal como todos os seus discípulos, ninguém sabia que Jesus Cristo ia ressuscitar, não é? Ninguém sabia, portanto, que Jesus ia ressuscitar. Isso é um facto. Por isso, quando Jesus diz, quando matas o pastor, as ovelhas se perdem no sentido de fogem, foi isso que aconteceu. Ninguém sabia que Jesus ia ressuscitar. Ninguém esperava que Jesus ia ressuscitar. E então, esta confissão pública de Nicodemos é como se tivesse dito: pronto, está perdido, o homem morreu, já não vale a pena esconder, o homem morreu, já não, enfim, já ninguém quer saber, portanto, foi um fim que se lhe deu, matámos o justo, não é? E Nicodemos expõe-se, ok? Mal sabiam eles que 3 dias depois Jesus Cristo iria ressuscitar, ok? E depois nós nunca mais ouvimos falar de Nicodemos. Não conhecemos mais a sua história, mas o seu papel tinha sido cumprido. Enfim, a história o arco estava fechado, não é? E nós aprendemos através deste encontro com Nicodemos que a transformação acontece quando o nosso coração se abre para as coisas que são de Deus. E aprendemos neste encontro com Nicodemos. Nicodemos foi usado poderosamente para nos ensinar sobre a necessidade de nascermos de novo. Nós só conseguimos perceber e entender o reino de Deus se nascermos de novo. Então, meus queridos, é esta uma mensagem mais curta hoje, porque, enfim, tenho que mesmo sair agora. Amanhã tenho 2 dias muito ocupados com formação aqui em Coimbra, mas é sempre um privilégio poder trazer a palavra do Senhor, independentemente de onde esteja, hoje aqui no Hotel Dom Luís. E é isso, meus queridos. Espero que esta mensagem tenha tocado o vosso coração. Deus vos abençoe profundamente ainda no final deste fim de semana, e que a semana que se aproxima seja uma semana de bênçãos nas vossas vidas, ok? Vamos terminar com uma oração. Quero abençoar-vos, ok, neste momento. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Eu oro, Senhor, para que esta semente, Senhor, nasça no nosso coração, Senhor, e que ela brota, Senhor, e que dê fruto, Pai, e que a gente possa compreender e aprender, Senhor, com as palavras de Jesus, Senhor, com a conversa com Nicodemos, Senhor, que sem o Espírito nós não entendemos nada. A gente julga saber, Pai, mas na realidade não sabemos nada. Se não nascermos de novo, não te conhecemos, ó Pai. Então eu oro, Senhor, para que a gente possa conhecer cada vez mais, Senhor, para que a gente possa ficar firmes, Senhor, no nosso novo nascimento, firmes na fé, Senhor, e continuamos a aprender de Ti, Senhor. Então entregamos, Senhor, o resto do nosso dia nas Tuas mãos, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, e abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoa também a vida, Pai, de todos aqueles que assistiram, Senhor, esta mensagem na sua totalidade ou em parte. Glorifica-te nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Amém. Meus queridos, Deus abençoe poderosamente a sua vida, ok? A vossa vida. Vão com Deus e, enfim, nos vemos novamente daqui a uma semana, no próximo domingo, com mais um encontro com Jesus. Amém? Um beijo no vosso coração.